Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre comportamento em entidades. Comportamento das entidades. Vamos, antes de ir para a prática, vamos discutir um pouco quando, como e por que a gente deve colocar comportamento em entidades. No Domain Driven Design, é muito dito com muita ênfase que a gente deve focar a modelagem de comportamento e não só a modelagem de dados. A gente tem, segundo o DDD, que evitar os modelos anêmicos, como a gente já discutiu lá no vídeo onde foi falado sobre o foco no domínio. Os modelos ricos são os que expressam comportamento, ok? Aí vem a questão, podemos colocar comportamento em entidades? Segundo os princípios sólidos, né, você já deve ter ouvido falar, se você já estudou um pouco sobre Design Patterns, sobre os princípios SOLID. Então, o que são os princípios SOLID? Eu não vou explicar eles detalhadamente aqui nesse vídeo, eu vou focar num desses princípios agora, mas essa aqui é uma sigla, que cada sigla remete a um princípio. Tá? O S que é o primeiro, ele é o SRP, é o Single Responsibility Principle. O curioso do SOLID é que cada uma dessas letras aqui da sigla vão dar origem a uma outra sigla, tá? Então toma cuidado aí para não se confundir. Então o S aqui dá origem ao SRP, o Single Responsibility Principle, que é o princípio da responsabilidade única, tá? Ele diz o seguinte, que uma classe deverá ter um e apenas um motivo para ser modificada. No Domain Driven Design, uma entidade de domínio tem a responsabilidade de representar uma estrutura de dados. Por isso, em muitas implementações se usa um outro padrão, né, chamado POCO, nas entidades de domínio. O que é o POCO? POCO significa Plain Old CLR Objects, e na verdade vem de uma prática do Java que usava a sigla POJO, que era Plain Old Java Objects. São, são classes completamente anêmicas, tá? que vão ter apenas as propriedades, apenas a estrutura dos dados. Tá? Entidades devem ser o mais simples possível, segundo o padrão POCO. Usar apenas recursos básicos do .NET e manter o princípio da responsabilidade única. E aí vem a questão, POCO não é anêmico? É um pouco, tá? POCO é um pouco anêmico, se você levar ele ao pé da letra. Então, onde que entra o comportamento em entidades? Bem, se a gente for um pouco flexível aqui com os conceitos e os padrões, não é errado colocar comportamento em entidades. Mas nem todo comportamento deve ficar nas entidades, ok? O que vai caber nas entidades? Fórmulas ou campos calculados, ou pequenas rotinas que não dependam de infraestrutura. Tá? Então a gente tem que ter isso em mente e a gente tem que estar tem que ser muito cuidadoso com essa relação entre nem ser totalmente anêmico a ponto de ser a ponto de usar à risca os conceitos do POCO e também nem ser muito pró-comportamento a ponto de colocar comportamento demais na entidade, comportamento esse que vai acabar dependendo de infraestrutura e que pode modificar muito o estado da entidade. Tá? Então a gente tem que achar sempre o meio termo, e é isso que a gente vai fazer aqui a partir de agora, quando agora que a gente vai implementar algum comportamento nas entidades. Vamos começar com a entidade evento, que acho que é a entidade central aí do nosso modelo. Então a gente tem dois comportamentos importantes que a gente pode incluir dentro do evento. O primeiro é confirmar a presença no evento e o segundo é cancelar a presença no evento. Muito bem, acho que agora a gente tem que ir para a prática, vamos para a demonstração. Vou voltar aqui no Visual Studio. Só para relembrar onde a gente parou na última aula, a gente finalizou
vamos dizer assim, a nossa estrutura de dados. Nosso modelo de dados está bem rico já, com duas entidades. Então, temos a entidade evento, a entidade colega. Temos 4 objetos de valor: o endereço, as coordenadas, o período e o colega confirmado, que a gente chamou de evento colega confirmado, que dentro dele vai ter aí as informações do colega que fez a confirmação. O comportamento que a gente vai escrever agora está exatamente relacionado com o colega, com a confirmação do evento, né? Então, o colega ele vai poder confirmar a presença num determinado evento, o que vai dar origem, vai alimentar essas informações aqui embaixo. E ele também pode cancelar, ele pode ter confirmado e depois, por um imprevisto, cancelar a presença dele naquele evento. Tá? Então, como a gente está falando de comportamento, agora é a hora da gente pensar em teste unitário. Tá? Então, os testes unitários, que a gente já deixou um projeto criado aqui, vão garantir que a gente vai implementar esse comportamento e vai implementar ele já coberto por um teste. Eu vou criar uma pasta aqui dentro do projeto de testes, que vai se chamar Entities, e aqui a gente vai ter os testes que vão validar, né, as classes que vão testar os métodos que vão existir nas minhas entidades. E aí eu vou criar uma classe de teste aqui dentro. Essa classe, ela vai se chamar evento teste. Então é a minha classe de teste da entidade evento. Ela tem que ser pública e ela tem que estar marcada aqui como test class. E aí a gente adiciona aqui o namespace Microsoft Visual Studio Test Tools Unit Test. Ok? E aqui dentro eu vou criar um método de teste. Então é um test method. Aqui tem um E a mais. Ele já achou. E aí como que vai se chamar o meu teste? Ele vai se chamar confirmar presença teste. Okay? Todo teste unitário... existe aqui nesse canal do YouTube um curso de introdução ao C# que é feito todo baseado em teste unitário usando esse mesmo framework. Lá a gente explica o que é uma classe de teste, o que é um método de teste, como que os métodos, que as classes e métodos precisam ser públicas, que os métodos retornam void, e aí algumas dicas de nomenclatura e tal. Então eu não vou ficar muito explicando isso aqui nessa aula, nas aulas que a gente for falar de teste, vamos focar mais no conteúdo do teste, tá? Se você quiser mais detalhes aí, eu oriento você a assistir às aulas desse curso. Então eu vou preparar meu teste aqui, criando um colega. Então vou criar um colega aqui. O colega está faltando um using para ele. E aí eu vou criar esse colega, eu vou dar uma chave para ele, que é 1, e o nome vai ser Tião. Eu vou criar também um evento. Então, para eu poder dizer que esse colega, o Tião, vai confirmar a presença em um determinado evento. Então, vou criar um evento de teste aqui. New evento. Opa, a gente esqueceu de colocar uma propriedade muito importante lá na classe evento, que é o nome do evento, né? Então o evento precisa ter um nome, precisa ter uma referência, tipo aniversário do João,
happy hour da sexta-feira, ou seja, é interessante a gente dar um nome para o evento, para ele não ficar solto ali, né? Só com o nome do dono da casa. Então é importante a gente ter um nome. Acabei esquecendo isso na hora de fazer a nossa modelagem. E aí eu vou dar um nome aqui para ele, para esse evento. Veja como o teste unitário ajuda a gente, inclusive na modelagem, né? Por conta de escrever um teste, a gente identificou que faltou uma propriedade super importante dentro da entidade evento. E o nome desse evento vai ser o Churras na Casa do Ari. Beleza? E aí, o que tem que acontecer? Através do evento, eu tenho que ter um método lá dentro chamado confirmar presença. E esse método recebe o colega como parâmetro, para que eu possa, então, dentro desse evento, que é o Churras na Casa do Ari, eu possa ter uma opção para confirmar a presença do colega, no caso aqui o Tião. Ok? Para a gente terminar a escrita do nosso teste, veja que a gente está usando a técnica do TDD, do Test Driven Development. Então eu estou escrevendo o teste antes mesmo do meu método existir, antes mesmo de eu implementar o método. Então eu vou criar aqui a chamada do método, né? Vou fazer a chamada do método. A chamada do método foi feita aqui. O que eu vou fazer aqui, eu vou pegar e vou procurar dentro da lista de colegas confirmados a confirmação do Ari. Tem um método aqui que você não conhece, link, também no curso de C# a gente fala bastante do link, tá? Então tem um método do link chamado firstOrDefault, que está em system.link, e eu vou usar esse método para buscar a confirmação do colega Ari. Como o evento só vai ter uma confirmação, por conta aqui da lógica do teste, então eu não preciso colocar nenhuma condição aqui dentro. Mas eu poderia, por exemplo, fazer assim: quero ter certeza que para esse evento o Tião fez a confirmação foi efetivada, né? Então, quero ter certeza que a confirmação do Tião está lá no evento. E aí eu posso usar, aí sim, o assert, que também faz parte aí do framework de teste, para verificar. O colega ponto key, por exemplo, é igual a confirmação ponto colega aqui. Okay? Com isso eu preparei meu teste, né? Vamos pular aqui. Então essa primeira parte aqui é a preparação. Eu tenho um evento e eu tenho um colega. Aí eu vou executar o método que é o foco do teste. Eu preciso confirmar a presença desse colega nesse evento. Aí eu vou validar, vou fazer o teste de fato. Então eu vou buscar um evento, uma confirmação no evento com o nome do mesmo colega que a gente pediu para confirmar. Essa confirmação, a chave dela, que aqui está 1, tem que ser igual à chave da confirmação que a gente buscou pelo nome. Então com isso eu preparei o teste, executei o método e fiz a validação do teste para confirmar se o método foi executado com sucesso. O TDD fala para a gente executar antes que vai falhar. Nesse caso a gente não vai nem conseguir executar porque o método não existe. Mas eu posso aproveitar os recursos do Visual Studio e pedir para ele criar um método para a gente. Então ele vai gerar aí um método já com o parâmetro colega ali lá dentro da classe evento. Tá? Então aqui em evento, veja que ele já modificou, ele tem aqui o confirmar presença. Eu vou deixar o confirmar presença aqui antes
do método. E se eu deixar assim, tirar aqui o not implemented exception para não causar uma exceção e simplesmente executar esse método, a gente já vai conseguir ver um resultado. Deixa eu fixar aqui a minha Test Explorer, e aí eu já consigo aqui, ó, ver os meus testes, tenho aqui o confirmar presença teste, e eu já posso executar ele. A primeira execução sempre é mais demorada, ele faz todo o reconhecimento daí dos testes, e aqui no caso ele já deu pra gente que falhou. Então o que ele reclamou? Vamos analisar. Ele reclamou aqui pra gente, ó, que ele estourou um exception, argument null exception, o valor não pode ser nulo. Aonde que ele estourou esse exception? Vamos debugar o nosso teste para poder enxergar melhor e tratar a exception em si antes de implementar o método. Então eu vou pôr um debug aqui, e aqui no Test Explorer eu vou pedir para ele debugar o nosso teste. Ele caiu aqui. Então ele criou um colega, criou um evento e chamou o método que confirma a presença que não foi implementado ainda. Então o método em si não está estourando exception nenhuma. Porém aqui ele vai estourar uma exception, por quê? Porque colegas confirmados está igual a null. Tá? Então essa chamada aqui estoura uma exceção. Eu não quero esse tipo de exceção acontecendo dentro do meu código. O que eu posso fazer para evitar esse tipo de exceção? Uma boa prática é toda vez que a gente tiver coleções dentro de uma entidade, a gente inicializar essas coleções no construtor da entidade. Então eu vou criar aqui um construtor para evento e vou falar que colegas confirmados é igual a new list do tipo evento colega confirmado. E aí eu inicializo essa coleção, ela não fica nula para que não estoure aquele tipo de exception que muitas vezes a gente acaba deixando passar batido e não é uma exception que explica muito bem o que aconteceu. Tá? Vamos deixar ele continuar aqui para terminar o teste e vamos executar de novo. Agora eu não vou debugar, vou executar direto. O teste continua falhando, porém agora ele falha dizendo o seguinte, ó, null reference exception. O objeto de referência não foi definido como um objeto. Da onde vem esse null reference exception? Ele vem agora do objeto confirmação. Então, a gente pode até fazer um novo assert aqui, que é is not null. Então a confirmação não pode ser nula. A gente está refinando o nosso teste aqui, porque se ele não achar o Tião confirmado lá dentro, ele vai retornar nulo aqui no confirmação, então a gente tem que garantir que a confirmação não é nula em primeiro lugar, e depois garantir que é do mesmo colega que fez a confirmação. Aqui, ó, se você preferir, você pode reexecutar o teste por aqui também, para não ter que ir lá na Test Explorer. Isso ajuda bastante. Continua dando erro, porque o isNotNull falhou. Tá? Aqui, se você quiser ter um teste unitário mais verboso, mais explicativo, você pode colocar aqui uma mensagem. Ó. Ele vai falhar porque não encontrou o Tião na lista de confirmação. Tá? Então vamos executar de novo para ver o resultado. Olha lá, assert is null falhou. Não encontrou o Tião na lista de confirmação. Perfeito. Caiu aqui nessa primeira regra. A gente pode fazer a mesma coisa aqui no arIco. Deixa eu ver se a gente tem uma sobrecarga. Aqui, ó. Tem uma sobrecarga para pôr a mensagem. Não. Confirmação
não é do colega com o ID. E aí a gente pode usar aqui vamos colocar aqui uma interpolação de string para facilitar. Então, não é do ID colega aqui. Okay? Então ele buscou lá a confirmação não é nula se ele passar por essa validação, aí ele vai validar se é do mesmo colega, se é do mesmo ID. E aí a gente vai verificar isso aqui. Bem, nesse ponto a gente já pode começar uma implementação aqui do nosso método. Primeira implementação que a gente vai fazer aqui é colegas confirmados, .add, new colega, evento colega confirmado, e aí eu vou colocar aqui o nome, colega nome, igual a colega.nome. Ok? Essa é a implementação mais simples possível. Vou executar de novo. Ele vai falhar porque ele passa pelo primeiro, mas não passa pelo segundo. Então, o ID não é o mesmo. O ID é 0 porque eu não alimentei o ID do colega confirmado de propósito. Então, vou voltar lá no meu método e vou aí incluir, então, além do nome, o ID do colega. Que é, na verdade não é o ID, é aqui. Colega.key. Okay? A gente pode executar o teste por aqui também, ó. Na verdade, ele vai abrir a opção para você executar todos os testes que estão relacionados a esse método aqui. E agora o teste passou, tá? Mas o TDD diz para a gente refatorar, para a gente tentar refinar o máximo possível. Vamos supor que a gente faça isso aqui e que, por engano, alguma rotina antes de confirmar a presença fale, por exemplo, que o evento.colegas confirmados igual a null. Alguém acha que isso aqui, esse código é necessário, e vamos ver o que acontece se a gente fizer isso. Olha lá, ele estoura de novo uma exception. Por quê? Porque na hora que ele tenta adicionar o colega, né, adicionar aqui o Tião na lista de colegas confirmados, aquela lista está nula. E aí ele estoura uma exception justamente aqui nesse edge. Isso significa que, por mais que a gente coloque no construtor a inicialização da lista, algum outro código, por ser uma lista pública, né, por ser uma propriedade pública, algum outro código pode estar mexendo com essa lista e deixando ela nula. Então, uma boa prática é a gente verificar aqui antes de adicionar, if colegas confirmados igual a null, e adicionar e instanciar essa lista por segurança aqui também. Tá? Voltando aqui no nosso teste, se a gente executar de novo, a gente garante que ele está passando agora com 100% de certeza. A gente não precisa disso aqui para o nosso teste, era só uma validação adicional. Muito bem, com isso a gente fez a implementação do comportamento confirmar presença. Então aqui no nosso modelo, veja que ele até quebrou um pouco aqui, não coube, porque tem agora confirmar presença e o construtor expressos aqui no modelo. Tá? Bem, vamos para o outro método. Vamos para o método de cancelar a presença. Para aproveitar, para poder cancelar a presença, eu tenho que ter uma presença já confirmada, então eu vou aproveitar o código do confirmar presença aqui. Bem, o método vai chamar cancelar presença teste. Eu vou precisar de praticamente o mesmo código, exceto a parte final aqui. Tá? Ou a gente pode manter aí a busca da confirmação, mas esses dois acertos aqui vão ser diferentes. Então, evento.cancelar presença.
Primeiro eu confirmo a presença e depois eu cancelo ela. Isso significa que quando ele quando ele executar esse código aqui, a confirmação tem que ser nula, né? Ele não deve achar o Tião lá na lista de colegas confirmados. Então, eu tenho que ter um assert aqui, is null, confirmação. E aí eu posso pôr uma mensagem, o Tião continua na lista de presença. Tá? Então, se ele falhar, se ele não for nulo, essa mensagem vai ser disparada para a gente. O método não existe ainda, então a gente pode mandar ele criar. Eu vou navegar lá no método, ele criou o método certinho, vou tirar só o not implemented exception. Eu quero ver se o teste vai falhar do jeito que eu espero que ele falhe. Tá? Isso aí é técnica do TDD. A gente força a falha para saber se a regra que eu defini para aquela falha está funcionando. Né? Se ele passar por isso aqui, significa que eu não escrevi o teste direito. Então, assert null falhou, perfeito, o Tião continua na lista de presença. Então ele confirmou a presença, mas não conseguiu remover ele dessa presença. Então como é que a gente faz? Vamos implementar esse método. Então, colegas confirmados, remove. O que eu vou remover aqui? Eu tenho que remover o colega do mesmo ID. Eu não posso simplesmente falar para ele, ó, remove esse colega, porque não existe esse método. Porque a gente está falando aqui, essa aqui é a lista de colega confirmado e aqui é uma instância do colega. Então eu tenho que procurar ele primeiro. Então a gente procurar a confirmação. Igual a colegas confirmados, ponto first, podemos usar o link aqui também, né? First or default. E eu posso usar aí o ID como a chave do colega como referência. Colega.key. Se, para não estourar nenhum erro, confirmação for diferente de nulo, eu peço para ele remover a confirmação da lista de colegas confirmados. Antecipando a mesma coisa que a gente viu no método anterior, vamos supor que, por algum motivo, essa lista aqui esteja nula. Nesse caso, colegas confirmados igual a nulo, eu não preciso inicializar, porque eu estou removendo, eu estou cancelando uma presença. Então eu simplesmente paro a execução do método aqui. Se ele for nulo, nem me preocupo, porque ele não tem nada lá dentro e eu não preciso procurar se ele não for nulo, se ele encontrar, aí eu removo a confirmação. Eu posso simplesmente parar a execução aqui. Vamos executar esse método, vamos executar por aqui mesmo. O método passou, maravilha. Então a gente implementou de forma correta. Aqui eu acredito que não tenha nada para ser refinado. Se tiver, eu até peço para vocês me avisarem, a gente faz isso em algum outro momento. E a gente tem os dois métodos aqui. Uma boa prática, depois que você escreve um conjunto de métodos assim de teste, é você vir aqui no Test Explorer e pedir para rodar tudo de novo, tudo ao mesmo tempo, para ver se uma implementação não afetou a outra, tá? Se um teste não acabou fazendo o outro falhar. Não é o caso aqui, ele continua com todos passando com sucesso. Maravilha. Vamos só, para finalizar, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso modelo. Ó, o modelo aumentou aqui, então o evento, ele não é uma entidade que tem exclusivamente dados, ele tem dados, tem toda uma estrutura de dados definida e tem dois métodos para confirmar ou
cancelar presença, que basicamente vão alimentar essa coleção aqui, que seria a nossa lista de presenças, que são os colegas confirmados, né? Só para dar uma revisada, então, na nossa classe evento, ela tem aí essas propriedades e tem aqui um construtor e dois métodos, um para confirmar presença e outro para cancelar presença, que estão devidamente testados aí por teste unitário da nossa camada de teste aqui da nossa estrutura. Muito bem. Era isso basicamente que eu queria mostrar para vocês nessa aula, que esse é o tipo de comportamento que a gente pode colocar em entidades e deve, né, colocar em entidades, já que são comportamentos que tratam exclusivamente dos dados que estão ali dentro, não preciso me preocupar com persistência de dados, não é nesse momento que se persiste a informação, e aí fica fácil de testar. Então, note que sempre que a gente coloca comportamento em entidades, e como a gente vai ver na próxima aula, em objetos de valor, os testes ficam mais fáceis de se fazer, porque a gente faz teste unitário sem ter que se preocupar com a infraestrutura. Bem, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nesse vídeo ou entre em contato. Um grande abraço e até a próxima!